boa tarde, boa noite, não importa qual horário que você está assistindo essa aula. Que você tenha um excelente dia. Tudo bem com você? Comigo tá tudo ok, né? Graças ao nosso bom Deus. Bom, essa é a turma do 5º ano, essa é a disciplina de Geografia e eu sou a professora Josi Fernandes. Legal? Hoje nós vamos falar sobre trabalho, tecnologia e sociedade. Qual a relação que esses 3 pontos têm? Qual a influência da tecnologia no trabalho e o trabalho tecnológico na sociedade? Vamos lá? Pessoal, na página 94, né, inicia o conteúdo de vocês e a tecnologia, essa tecnologia que nós conhecemos, a internet, né, a robótica, os computadores, os notebooks, né, os palmitops, enfim, a transmissão, né, de notícias ao vivo, né, transmitindo em tempo real para toda uma sociedade, para toda uma população, nem sempre existiu, né, a vida inteira. A tecnologia, a cada descoberta, a cada tempo, a cada período, né, histórico, nós podemos considerar tecnológico. Por exemplo, a descoberta da roda, né? Foi uma grande tecnologia para aquela época. A descoberta do fogo, o uso do fogo, o domínio do fogo. Então, os trabalhos realizados, né, desde a pré-história, realizado pela humanidade, era muito manual. A agricultura era manual, eram com ferramentas feitas à base de osso, à base de pedras, né, quando entrou o período da pedra polida. Depois veio a dominação, né, a domesticação dos animais, o domínio da agricultura em relação ao tempo, né, os períodos de chuvas, quando plantar, quando o período de colheita. Então, todo esse processo, que durou aí muitos anos, deixou de ser tecnológico, aquele período, né, passou a ser coisas do passado, a partir do século XVIII, quando nós começamos com a Revolução Industrial, que foi um grande marco, né? Por exemplo, as navegações que eram feitas a remo, né, pelos escravos, passou a ser pelo motor, né, a carvão, mas era um motor, não a diesel como os dias de hoje, mas a carvão. Então, isso trouxe transformações muito grandes para a sociedade. Indústrias foram abertas, a população que vivia a sua maior parte na zona rural começou a migrar para a zona urbana atrás dessas oportunidades que a Revolução Industrial trouxe, né? Ao mesmo tempo, essa Revolução Industrial exigia uma mão de obra qualificada que normalmente as áreas rurais não traziam, né? Exigia um conhecimento de maquinários, então tudo isso. Como vocês podem ver na imagem aí, né, vocês podem observar trabalhadores utilizando ferramentas, né, utilizando o próprio trabalho manual. Depois, a exemplo da agricultura, a terra começou a ser arada usando a energia animal, né? Bom, com a Revolução Industrial, o ritmo de vida das pessoas foi completamente alterado, porque eles tinham uma jornada de trabalho, né, a ser cumprida, tinham metas a serem cumpridas, produções a serem cumpridas, todo esse material produzido, né, com a Revolução Industrial, passou a necessitar de construção de estradas, de ferrovias, navios que passaram a ser a vapor com o objetivo de escoar, de transportar toda essa produção de um lugar para o outro, né? Isso tudo mudanças muito rápidas, né, através da Revolução Industrial. E isso não aconteceu em todos os países do mundo de forma igualitária, não, tá certo? Vocês veem aí na imagem, inclusive, um trechinho do filme Tempos Modernos, que é um filme mudo muito, muito legal,
que passa, né, essa imagem das primeiras indústrias. Então, vocês podem observar aí na imagem que era completamente da indústria de hoje. A indústria do século XVIII é completamente diferente da indústria do século XXI, não é isso? Então, as pessoas, as indústrias de hoje, já se utilizam mais, por exemplo, da robótica. E ali vocês observam que, mesmo tudo industrializado, com o uso de máquinas, cada trabalhador tinha uma função. Então, vocês podem observar Charlie Chaplin aí, a função dele era só apertar um parafuso. A função do outro trabalhador era, né, bater o martelo ali no parafuso que o Chaplin apertava. Então, tinham funções diferenciadas, né? Bom, na Revolução Industrial do século XIX, né, as cidades, as populações tiveram um grande crescimento. Foi assim um boom, né? Bom, fontes de energia, né, foram criadas. Então entra aí a eletricidade, a distribuição dessa energia, né, de forma expansiva, expandida às áreas industriais. Então aquela energia movida a gasolina, o querosene, quem já morou na roça sabe bem do que eu estou falando, né? Então aquela energia bem rústica passa a ter agora, ser trocada pela energia elétrica, tá? E os motores, né? Com o surgimento das estradas, as ferrovias, né? Diversas formas de transportar esses produtos, há também um investimento nas indústrias automobilísticas, né? Era uma grande oportunidade, o que também reforçou o incentivo para essas vias de circulação. O que são vias de circulação? Exatamente os modais, né? Por exemplo, as vias de circulação, a rodovia, a via de circulação ferroviária, né? Que são os trens, as navegações, os aviões. Então, para cada tipo, você tem uma via de circulação, tá certo? Também é nesse período que a poluição começa a ficar mais acentuada, porque há um crescimento dessas indústrias, né, que se utilizam de fonte de energia, o carvão, a queima do carvão. Então começa aí um desmatamento mais intenso, começa aí uma poluição do ar, dos rios de forma mais intensa, tá? Bom, no século XX, mais ou menos em torno do ano de 1950, né, o desenvolvimento da tecnologia, ele se torna mais ampliado. Ele se torna, inclusive, mais, como é que eu posso dizer, mais intenso, mais tecnológico ainda, porque entra o processo do enriquecimento do urânio, que é a base, né, das bombas nucleares, e duas grandes guerras surgem nesse momento. E essa tecnologia, essa alta tecnologia, ela é utilizada para o desenvolvimento dessas grandes guerras mundiais, tá? As indústrias, né, e a poluição alcançam níveis aí catastróficos, né? Nunca tinha sido registrado tamanha degradação ambiental. Consequentemente, a qualidade de vida dessa sociedade também começa a ter os seus impactos, né? Começa a ter os seus impactos. Ao mesmo tempo, a expectativa de vida cresce nesse período da Revolução Industrial, porque também começa-se um investimento muito maior nas áreas de remédios, né? Das indústrias que criam vacinas, né? Para doenças, por exemplo, que eram tidas na época gravíssimas e que hoje são doenças simples de se controlar, de se combater, né? Bom, mas hoje, né, grandes impactos, reflexos, né, de todo esse processo da Revolução Industrial que aconteceu lá no século XVIII, elas trazem grandes mudanças ambientais no mundo. Então, hoje, a gente já se fala, vários representantes de vários países se reúnem com o intuito de
se não acabar, que é um complicado acabar com esse grande impacto pela poluição, diminuir, reduzir. Então, nós temos vários eventos aí, né? E uma grande representante dessa luta pelas causas ambientais, né? Então, nós temos organizações como o Greenpeace, né? Nós temos a mocinha lá, a Greta, que chamou a atenção do mundo inteiro sobre essa questão, a partir do momento em que ela perdia as aulas numa sexta-feira, né? Toda sexta-feira, para fazer esse movimento e chamar a atenção das pessoas sobre as questões ambientais, né, sobre o uso consciente desses recursos naturais para que outras gerações futuras, possam poder usufruir desse ar, da água, né, da vegetação de forma pura, não é? Bom, mas vamos dar sequência, tá? As mudanças nas formas de trabalho, essa tecnologia, o que ela influenciou nas formas de trabalho, né, na nossa forma? A Revolução Industrial ela foi um divisor de águas, né? Trazendo técnicas, trazendo transformações nas técnicas de trabalho. Vamos observar que transformações foram essas? Observem as imagens. Eu tenho uma imagem aqui que mostra todo um trabalho, né, de uma grande área de agricultura, de uma produção toda manual, tá? Toda manual. O processo de preparação do solo era manual, o processo de plantio era manual, a colheita era manual. Isso demandava uma grande quantidade de trabalhadores. E é por isso que a taxa de natalidade, ou seja, aquele cálculozinho que se faz para saber o percentual de pessoas que nasceram, né, num determinado período de um ano, era tão elevado. Porque como a população vivia a maior parte na zona rural, as famílias precisavam de pessoas que pudessem trabalhar no campo. Então, elas tinham muitos filhos. Então, não é difícil, desculpa, não é difícil você buscar na sua própria família que o seu avô, né, seus avós, seus bisavós tinham 10, 15, 16, 18 filhos, né? A minha, por exemplo, ela teve 10 filhos, a minha avó, e viviam na zona rural, tá? Mas a taxa de natalidade também era muito alta, ou seja, morriam também muitas pessoas. Mas isso é assunto aprofundado para um outro conteúdo. Depois veio o uso, né, da força animal, o uso do cavalo e o uso dos bois para a preparação desse solo, arar com a força da tração animal, moer cana, por exemplo, tirar azeite, né, dos vegetais através dos moinhos que eram movidos por animais, abrir covas. Então, todo o trabalho da agricultura passou a usar a força, a tração animal. Depois, né, e nesse trabalho, ou, por exemplo, um trabalho de lenha, né, do madeireiro, ou ele usava a força animal, ou ele levava nas costas. Era assim que funcionava o trabalho, né? O que mudou com a tecnologia? Vocês observam uma imagem da agricultura e hoje todo o trabalho ele é tecnológico. Quais as transformações, gente? Com a tecnologia, sementes mais produtivas, com a tecnologia, a recuperação do solo, né? Porque o solo ele desgasta os nutrientes. Então você consegue fazer uma análise do solo, descobrir que nutrientes esse solo precisa, né? E aumentar a produtividade desse solo. O plantio de sementes através de máquinas e a colheita também. Qual o impacto essa tecnologia trouxe nas formas de trabalho? No campo, por exemplo, aquela quantidade grande que vocês viram lá na primeira imagem de trabalhadores já não são mais necessárias. Uma única máquina, por exemplo, ela pode fazer trabalho de 10, 15, 20 trabalhadores. Isso reduz para o produtor os custos. Ele tem um investimento maior,
mas a produção dele, o resultado dele, acaba sendo muito maior. E a cada ano que se passa, novas tecnologias vão surgindo, tá certo? Outra questão também que nós podemos observar é, por exemplo, o que as indústrias hoje produzem, como, por exemplo, o sapato que você pode observar. Era muito comum sapatos, vamos dizer assim, artesanais, feitos manualmente. Isso demanda tempo, isso demanda um custo muito maior do que o mesmo sapato que uma indústria produzir. Né? Em questão de minutos, sai um sapato prontinho. Enquanto que de forma manual, esse sapato levaria dias para ser, ou até meses, dependendo do produto que você encomendasse. Né? Então, de forma toda, até o material, a matéria-prima para esse produto, levava um tempo para esse couro do boi, né, ser retirado, ser curtido, estar no ponto para ser processado, para ser trabalhado e se transformar num produto de consumo. Tá? Então, nós temos aí as indústrias, por exemplo, as indústrias alimentícias, você pode observar aí nessa imagem, né, a rapidez com que, por exemplo, um refrigerante é embalado. Eu quero lembrar para vocês que a indústria ela tem uma relação muito íntima com o campo, tá certo? Com o campo, porque é a agropecuária que produz a matéria-prima para as indústrias. São os recursos minerais que fornecem matéria-prima para as indústrias, tá certo? Então, essa relação entre as áreas econômicas que trabalham no setor primário, ela tem uma relação muito íntima com as indústrias, tá? Bom, a tecnologia também mudou a forma de vendas. Por exemplo, as vendas que eram feitas, o cliente se deslocando da sua casa e indo até a loja, modificou. Hoje as pessoas vendem pela internet. As nossas aulas, no momento aqui, nós estamos fazendo pela internet. Então, todo esse processo tecnológico que já vinha acontecendo, hoje, devido a um processo forçado de pandemia, ele se tornou muito mais intenso. Então, as pessoas não vão estar tão desconfiadas assim, vamos dizer, apesar dos cuidados que se tem que ter ao usar a internet para comprar, para vender, porque infelizmente nós lidamos com pessoas de má índole, né? Então é complicado. Mas é um fato que a gente tem que aceitar. Cada vez mais, daqui para frente, as relações comerciais vão acontecer assim, né? Produtos e serviços serão vendidos através da internet, muito mais do que antes, tá certo? Bom, e aí vocês têm uma outra imagem, né, que vai reforçar isso que eu estou dizendo para vocês. Então, pessoas, empresas que anunciam o seu produto, que atende o seu cliente, que vende o produto e o cliente que recebe o que ele comprou diretamente na sua casa. O conforto da sua casa tem os seus benefícios, né? Comprar pela internet. Tá? Então, é algo que as empresas vão ter que se adaptar, de todos os ramos. Hoje, nós estamos tendo aulas via internet. Eu estou aqui, né, num estúdio, preparando a aula, dando uma aula para vocês via internet e vocês assistindo esse conteúdo que estaríamos vendo em sala de aula, reunido, no conforto da sua casa, tá? Vamos voltar às aulas presenciais? Sim, mas também todo esse momento em que nós estamos aqui investindo também vai passar a fazer parte da aula, né? Então, nós vamos ter essas aulas presenciais e também vamos ter as nossas aulas remotas. Não tem por que deixar esse momento de lado e usarmos isso a nosso favor, tá certo? Bom, pessoal, por hoje é só. Gostaram do que nós vimos hoje? Olha que imagem legal, né? Para mostrar essa evolução aí. A comunicação de um índio ontem mandando uma mensagem para o seu grande amor
através da fumaça, né, mandando corações, enquanto que o índio de hoje, fazendo uso de toda a tecnologia, né, sobra tempo para ele, no conforto da casa dele, em antenas parabólicas, mandando a mesma mensagem para o seu amor, né? Então é isso, é para vocês refletirem no que a relação que tem a tecnologia no trabalho e como esses dois pontos, né, esses dois aspectos vão formar um tripé, porque com a sociedade, porque não é possível separar isso. A tecnologia ela teve um impacto, teve e tem um impacto no trabalho, consequentemente, um impacto na sociedade. Tá bom? Para a próxima aula, nós vamos continuar com as transformações dos meios de transporte e de comunicação, porque também trouxe reflexo, né, nas formas de transportar esses produtos, na forma das pessoas se comunicarem, tá certo? Então, ó, assistam essa aula, anotem as suas dúvidas para as nossas aulas online, tá certo? E dê uma olhadinha no conteúdo que nós vamos ver, tá certo? Ó, um grande beijo para vocês, eu espero vocês ansiosamente para estar assim, ó, juntinho com você, tá certo? Um grande beijo e até lá!